A derrota para o Criciúma foi o melhor momento do Antônio em Belém, em que o time joga, tem chances, tem oportunidades, mas acaba não convertendo em gol. A única vitória que o Remo teve com o Antônio aqui em Belém, contra o Avaí, e que foi até de virada, foi meio que na superação, na vontade, mas qualidade técnica não tem, não existe. Então, é aquilo que tu frisaste. O Remo só se mantém ali entre os primeiros colocados graças a os resultados fora de casa e ainda aquela gordura que o Daniel Paulista colocou na equipe azulina. Agora, Saulo, tu mesmo já falaste e eu concordo contigo. O time do Remo do Daniel Paulista não tinha lá esse grande desempenho, mas tinha resultado. E como era o desempenho do clube do Remo como mandante? Um time que fechava a casinha, levava a pressão, Marcelo Rangel pegava tudo, mas quando ia lá na frente, resolvia a parada. Eu te pergunto, o Remo tá tentando então fazer o que não sabe, que é propor o jogo? A gente precisa perguntar isso pro Antônio Oliveira. Eu imagino que isso esteja acontecendo desde a chegada do Antônio, ali vendo o investimento, o time, o banco, o dia a dia, mas também... Talvez uma cobrança de diretoria também? Sim, de ser protagonista. Formamos time para mandar no jogo. Não sei se o Remo tem todo esse poderio técnico, como disse o Magno, a gente já debateu aqui, mas passa muito por isso, Danilo, você saber valorizar a posse de bola no primeiro terço, no segundo e no último. Em vários momentos da partida, o Remo é um time muitas vezes afoito para chegar e fazer a finalização, por isso o Pedro Rocha tem 12 gols, mas praticamente faz 6 finalizações em um jogo na Série B para meter um gol, tá? Isso aí fica para reflexão, bom, ruim ou razoável, mas é um time afoito que esbarra muitas vezes na falta de qualidade técnica, busca também aquele cara protagonista para chamar a responsabilidade e levar essa bola do meio pro ataque. Eu acho que são vários fatores. O Antônio Oliveira está tentando equilibrar isso. O Daniel Paulista entendeu que a característica era muito mais de contra-ataque, de reação, do que propriamente de você ter a posse para empurrar o seu adversário para trás. Enfim, o Remo tem dificuldades, é insuficiente na parte técnica para brigar na parte de cima ali dentro do G4 de um jeito que o torcedor imagina, ou seja, sem oscilação, mas vamos ver se essa história de mandante e visitante ela muda a partir do próximo sábado, com o Remo vencendo e já na próxima rodada diante do Volta Redonda trazendo um bom resultado que não seria nada mal. É um ponto interessante, Danilo, em cima do que o Saulo disse. Já na quarta-feira que vem. Isso. Interessante, Danilo, em cima do que o Saulo disse. Já na quarta-feira que vem. A gente observa os números, né? O Marcelo Rangel é o goleiro que mais faz defesas na Série B. Ou seja, o Remo é o time que é mais atacado. E aí se parte o ponto do Pedro Rocha e vai naquela situação que eu falei no começo com relação às jogadas ali, a bola alçada na área ou cruzamentos para o gol. Você lembra que o gol do Pedro Rocha contra o Coritiba, gol contra o América Mineiro, e se não me falha a memória, tem mais um que agora não vou lembrar o jogo, foi assim. Era essa única jogada praticamente que era letal, em que a bola era alçada e o Pedro Rocha chegava como homem surpresa. Finalizando com o pé, finalizando de cabeça. Eu acho que de cabeça o Remo, se eu não me engano, tem 3 gols na competição. Eu lembro do jogo Pedro contra o Rocha, Curitiba. Marcelinho. Eu lembro do jogo contra o Amazonas, que o Remo tava mal Pavani no primeiro também. tempo e o Pavani se antecipou no primeiro qual fez o gol. Então são 4 gols, porque Pedro Rocha fez um gol de cabeça contra o Curitiba, tem do Marcelinho contra o CRB, Pavani contra o Amazonas e do Luan Martins lá no finalzinho do jogo contra a Chapecoense, que garantiu o empate do E essa jogada Remo. já não existe mais no Remo. E assim, o pessoal fala muito, porque no futebol moderno não tem esse chuveirinho na área, mas não é chuveirinho, você prepara uma jogada pra gerar um cruzamento. Vamos lá, qual é o time que hoje tá melhor no Brasil? Já tem um tempo, Flamengo. Os 2 gols do Flamengo contra o Juventude foram jogadas trabalhadas que se encerraram com um gol de cabeça. O cruzamento, ele pode ser sim um expediente ali, algo, né, utilizado nesse contexto. E aí passa por outro jogador que sumiu do Remo também, que é o Janderson, né? 3-2 para o Atlético Paranaense. Por que eu tô falando disso? Porque os azulinos precisavam secar a Chape, mas o Atlético, que eu acho que é um problema que o clube do Remo tem, né? Chegou aí aos 39 pontos, mas o G4 ficou mais perto do Leão. O Leão hoje está na 7ª colocação, mas está ali a 2 pontinhos da Chapecoense, que tem 41. E olha, um jogaço, e uma coisa que eu já falei aqui e eu repito: 4 jogos seguidos vencendo esse Atlético Paranaense, tá com toda a pinta que tá dando arrancada para acesso aí, Saulo. Com certeza, e além de tudo isso, do poderio financeiro, da evolução técnica, tática, da estabilidade
do Odair Helma à frente do comando técnico da equipe. Uma coisa que a gente pouco cita, Magno Fernandes, não sei se você gosta desse tipo de assunto polêmico, é que naquelas últimas 10 rodadas ali, afunilando o negócio, o Atlético vai fazer uns pixes interessantes. Hora do sprint, né, meu amigo? Vai mandar dinheiro pra cá, pra ali, pra colar, pra norte, sul, leste, oeste. Acredito que voar pelo Brasil. Virtualmente é uma vaga certa. Antes do início da competição, aqui na Rádio Clube, Magno, colocava o Atlético ali campeão com 5 rodadas de antecedência. A gente fez até um programa na Rádio Clube, né? Você, o senhor Magno e o Tilon Aués do Diário do Pará. Isso. E o Atlético foi uma surpresa negativa, né? Na minha análise, tá reagindo, tem força para ir ao mercado, foi bem na janela. Tá aí há 4 jogos só vencendo e ontem ninguém podia reclamar de grama sintética, né, Magno? Não. Não, verdade. Ninguém falou que todo mundo joga em grama sintética aí. Coloca na tela aí essa reportagem do DOL, porque isso aqui chama atenção, tá? De torcedores azulinos e bicolores. Remo e Paysandu são os menos transparentes da Série A e B, junto com eles o Amazonas. E o que isso tem a ver? Vamos lá. Existe uma lei geral do esporte que você tem que publicar o seu balanço financeiro até abril do ano seguinte. O Paysandu colocou e tirou. O clube do Remo sequer colocou. O Amazonas, sei lá, não me interessa lá muito a vida do Amazonas. O fato é, cadê o balanço financeiro do ano passado do Remo? Cadê o balanço financeiro do Paysandu, que apareceu com um débito de 19 milhões? Eu até ouvi algumas situações que a gente, obviamente, ouve críticas que servem para, obviamente, crescer o nosso trabalho, falando, poxa, mas vocês tinham que procurar o clube, né, pra gente ouvir o lado do Paysandu. Mas pensa comigo, o balancete foi publicado dentro do perfil do site do Paysandu. Então, Paysandu, sobre isso que tu já falaste, fala de novo. Não. O Paysandu divulgou um balancete com 19 milhões de déficit. Tirou. Ele que tem que pegar e dizer por que tirou, se realmente está certo, se está errado. O próprio clube. Uma coisa é o Saulo falar mal do Magno, e eu ir falar, Magno, o que tu tens para dizer sobre o que o Saulo falou? Agora, se o Saulo fala dele mesmo, eu não preciso de uma nota dele para ele dizer sobre o que ele disse dele mesmo. Então, o jornalismo contraditório é contraditório, não quando uma pessoa mesmo fala dela. Tal coisa daquela frase famosa no futebol, a bola não entra por acaso. Tem um livro com esse nome. Exatamente. 3 pontos sobre isso. Primeiro, com relação à apuração, né? Engraçado que quando o querido estava fazendo essa matéria, aliás, parabenizar ele com relação a isso, aí uma pessoa no Remo veio me dizer, poxa, tem tanto assunto bom para falar, meu amigo. Jornalismo é isso. Aqui não é um programa de publicidade. Né? Jornalismo é isso. Segundo, o Amazonas, depois que virou SAF, ele se fechou tanto, Danilo, que nem entrevista não estão mais divulgando. Por incrível que pareça. E terceiro... Não tem torcida pra cobrar pra querer saber? Tem nada, né? Tem torcida pra cobrar pra querer saber? Tem nada, né? O Remo, ele não divulgou o balanço e tudo, mas quando foi questionado com relação a isso, pessoas ligadas ao Remo, inclusive está até na própria matéria, dizendo que o Remo terminou o ano de 2024 com um saldo positivo de 12 milhões. Porém, não está divulgado no balanço. Eles apenas disseram. Até porque a gente precisa entender da onde que vem. É uma satisfação para o dono do clube, né, Saulo? Que são os torcedores. Você se mostra transparente para quem lhe sustenta e você automaticamente, com essa força das redes sociais, você diz para o mercado que está fazendo as coisas direitas. Automaticamente, isso gera um círculo de virtudes. As grandes empresas sérias, transparentes e honestas vão querer se aproximar, vão querer associar as marcas delas a Remo, Paysandu. A gente pede transparência porque isso não é supérfluo, é o mínimo, do mínimo às vezes. E você prestar conta com quem lhe sustenta, eu acho que não tem nada demais. Sobre essa questão aí da pessoa lá do Remo, era Magno? Ter tentado gerir aí o teu trabalho, né? Sugerir a pauta. Eu queria saber se essa pessoa sabe o que é jornalismo, publicidade e relações públicas, marketing, e se ela também já trabalhou em alguma redação para saber o que a gente tem que fazer em relação a jornalismo. Não estou dizendo que ela não entende nada, ela pode se interessar no assunto como a gente se interessa por futebol e não somos profissionais da bola, mas assim, cada um na sua. O Remo, ele, se quiser valorizar os seus produtos, que faça
também aí através dos canais oficiais, que não são poucos e são muito concorridos, e o nosso trabalho aqui é analisar verdades. Doa a quem doer, com a nossa responsabilidade, que é peculiar do Grupo RBA. É isso. Ó, vamos falar de campo agora para falar de ontem, um evento muito legal aí que Leão, Papão e Águia mostraram aí seus uniformes do Círio de Nazaré, olha aí, com a presença do Pedro Rocha, né, mostrando camisa do Leão, camisa do Papão, camisa da Tuna. Minha opinião, tá? A camisa da Tuna mais uma vez ganhou a competição, tá? Pra mim. Pois é, tem uma cruz de malta ali, não é da Tuna, é do pessoal do Rio de Janeiro que vem pra cá pra ganhar nosso dinheiro, né? Tem nada a ver com a cultura do Pará, mas vem pra cá ganhar nosso dinheiro. Igual aquele Flamengo e Botafogo que teve aqui, o Vaginão já tá até me olhando torto aqui. Teve um Flamengo e Botafogo aqui no início do ano que o pessoal veio pegar um dinheiro, foi embora pro Rio de Janeiro e ó, tchau. Não teve um centavo para uma instituição de caridade. Nem saiu renda pública nesse jogo. Não, mas era um público, mas era um jogo privado, porque foi comprado. Entendeu? Foi comprado. Mas é que eu digo, os caras vêm pra cá, fazem um evento, levam o nosso dinheiro. Eu já vi torcedor de Remo e Paysandu falou: ah, a camisa do Vasco tá linda. Aí o cara não vai comprar a camisa de Remo e Paysandu, vai mandar o dinheiro lá pro Rio de Janeiro, mas eu sei, é uma chatice minha. É uma chatice minha, eu assumo. Mas o que Vasco da Gama tem a ver culturalmente com Círio de Nazaré? Só vem pegar dinheiro nosso. Então, azulino e bicolor, se a minha opinião, se o meu pedido vale de alguma coisa pra ti, compra a camisa do teu time, dá moral pro teu time. Isso serve pro Tunante também, que a camisa da Tuna tá lindona. Não sei o que vocês acham, desculpa, já desabafei. Fiquem à vontade. Eu conheço aquele pessoal da Tuna ali, aquela loura, e o rapaz lá que parece o Iago Raj, do Paysandu. Conhece? As camisas... Eu conheço esse aí também, já trabalhei com ele. Gente boa pra caramba, o Nando. Olha aí, o Iago Raj e a loura aqui no Minha Estranha. Mas olha... Já vimos por algum lugar ela, né? Realmente, de fato, a camisa da Tuna muito bonita. Agora, em relação à do Paysandu e do Remo e a Berlinda, a do Remo mostra mais, né, de longe. A do Paysandu a gente tem uma dificuldade de reconhecer de longe. A da Tuna é caracterizada como a descida do Glória, que é o evento que é um dos mais emocionantes do período do Círio. Agora, um fato interessante foi que me chamou durante esse evento, ontem, lá na Casa de Plástico. Tonhão voltou a falar, rapaz. Tonhão saiu da suspensão, voltou a falar. Aí o Roger também, quando foi entrevistado, disse assim: esse é o momento propício que nos vai dar força para os 12 jogos da Série B. Meu amigo. Tomara, tudo nesse momento é válido. Não, eu concordo, mas quando tu já começa a jogar pro Divino é porque... Não, e assim, uma outra coisa bacana é ver o Pedro Rocha conhecendo, né, a nossa cultura de perto. Um jogador do Espírito Santo, criado ali na base do Grêmio, rodou o mundo, Rússia, jogou a primeira divisão e hoje está identificado aí não só com o Remo, mas também com parte da nossa cultura aqui em Belém, no estado do Pará, de um modo geral. E quando ele está aqui em Belém, todos os domingos ele assiste Missa na Basílica. E até fez a promessa: se o Remo subir, ele vai... de joelho. E como o Saulo falou, nossa cultura paraense, Remo, Paysandu, Tuna, sem gente vindo querer se apropriar da nossa cultura, tá bom? Isso daí, pra mim, parceiro, é a mesma coisa que tu pegar um açaí encher de jujuba, de granola, que não tem nada a ver com a nossa cultura, nego com camisa de Vasco em Círio de Nazaré. Para com isso, meu irmão. Vem